Olá, turma, tudo bem? Vamos lá para a aula 6 aqui do nosso curso de Química e a gente hoje vai estudar o cálculo de NOx, assunto extremamente importante para dar continuidade aos estudos. Vocês vão reparar que o capítulo de cálculo de NOx ele é pequenininho, a gente vai ter bastante exercício para praticar, mas ele vai ser muito mais utilizado dentro de outros conteúdos. Por exemplo, quando a gente for dar nome para um ácido, para uma base, para uma função inorgânica, eu vou precisar saber o NOx. Quando eu chegar em eletroquímica, eu vou precisar saber o NOx. Quando eu for fazer balanceamento, eu vou precisar saber o NOx. Então, o NOx ele é uma base para vários outros conteúdos que a gente vai estudar. Não precisa gravar muita coisa de NOx. Quando você entende o que ele é, o que ele significa, acabou os seus problemas. Você resolve exercícios com NOx. Quer ver um exemplo? Vou voltar lá no capítulo de ligações. Lembra quando a gente fazia ligação de NaCl? Como que ficava? Na+, Cl-. Por quê? O sódio, ele dava um elétron. Se ele perde um elétron, ele fica com mais um. O cloro recebe esse elétron, não é? Na ligação iônica, então ele vai e fica com carga -1. Se eu tenho mais um, menos um, o meu composto todo zerou. Por quê? Isso significa que eu fiz todas as ligações, tudo que um ganhou, o outro perdeu. Então, o meu sódio, estando lá na família 1A, ele sempre vai doar um elétron, não é? Que é o mais fácil para ele fazer ligação, ou seja, o NOx dele sempre vai ser mais um. Então, o NOx está relacionado com a quantidade de ligações que um elemento pode fazer. Então, imagina que você está num exercício e ele te pergunta algo sobre o NOx do hidrogênio. O hidrogênio, será que pode ter um NOx mais 5? Tem condição do hidrogênio perder 5 elétrons para ele ficar com NOx mais 5? Não tem. Então, o NOx está relacionado com a carga daquele elemento e com quantas ligações ele pode fazer, ok? Então, vamos lá. Alguns elementos têm NOx fixo. Vai ser sempre aquilo, que são família 1A e a prata tem NOx mais 1. Como eu falei para vocês, o sódio, por exemplo, está na família 1A, ele sempre vai doar um elétron, então sempre mais um. Família 2A e o zinco tem NOx mais 2. Então, se eu pegar, por exemplo, ali o magnésio, ele vai perder 2 elétrons para alguém. Então, ele sempre vai ficar com essa carga mais 2. E o alumínio que tem NOx mais 3. Então, a gente tem uma regrinha de ouro que é família 1A, 2A e alumínio, mais 1, mais 2 e mais 3, que são os alcalinos, alcalino-terrosos e o alumínio. E a prata, que é mais 1, zinco mais 2. Vamos agora ver como que fica a situação de quem tem o NOx variável, o hidrogênio. Ué, professor, o hidrogênio tem NOx variável? Eu sempre ouvi falar, sempre fiz exercício com hidrogênio mais 1. Sim, o hidrogênio ele é mais 1 na maioria dos exercícios. Então, anota aí, mais 1 na maioria. E ele também pode ser menos 1. Quando que o hidrogênio pode ser menos 1? Quando ele faz ligação com alguém da família 1A. Lembra que a família 1A ela tem regra de NOx fixo? Então, a família 1A sempre vai ser mais 1. Se eu ligo o hidrogênio com alguém da família 1A, significa que ele vai ficar menos 1 para manter a sua molécula estável. Então, ele é menos 1 quando ligado à família 1A. Então, quando ligado a qualquer elemento da família 1A. Fechou? Tranquilo? Agora vamos lá no oxigênio. Na maioria dos exercícios, vocês devem lembrar disso, já ter feito aí algum exercício, o oxigênio vale menos 2. Então, menos 2 na maioria. Mas é sempre que o oxigênio vale menos 2? Não. Ele também pode fazer ligação com elementos da família 1A e 2A. E lembra que se eu estou ligando qualquer coisa com a família 1A e 2A, quem manda no NOx é a família 1A e 2A. Ela não tem variação, ela nunca muda, tá? Qualquer elemento da família 1A e 2A nunca muda de NOx. Então, quem está do lado é que vai ter as suas variações. Então, o oxigênio, ele é menos 2 na maioria, mas ele também pode ser menos 1 quando a gente chama de peróxido e menos meio quando a gente chama de superóxido. Então, ele vai ser menos 1 em peróxidos ou menos meio em superóxidos. Professora, pelo amor de Deus, como que eu vou saber quando usar o quê? Como eu já falei, na maioria das vezes ele é menos 2. Quando ele vai ser menos 1 ou menos meio, duas coisas que vão acontecer. Ou o exercício vai te falar, sabendo que a gente está tratando do peróxido tal ou do superóxido tal,
Falou as palavrinhas mágicas, peróxido e superóxido, a gente sabe que o oxigênio tem NOx, menos 1 ou menos meio. Fechou aí? Outra coisa, quando ele está ligado, peróxidos e superóxidos, sempre quando eles estão ligados com a família 1A e 2A. Lembra que as famílias 1A e 2A, elas são uma regra, é uma lei. Sempre vai ser mais 1 e mais 2. Então, quem tiver do lado é que vai precisar mudar, ok? Próximo, família 3A. A família 3A tem duas variações de NOx. Ela pode ser mais 1 ou mais 3. Família 4A, mais 2 e mais 4. Então agora a gente vai ver como que ficam as famílias 5, 6 e 7, que são famílias que fazem muita ligação covalente. O que significa isso para o nosso cálculo de NOx aqui? Significa que eu vou fazer ligações em pares. Então os nossos NOx agora vão caminhar em pares também. A gente sempre vai trabalhar com o primeiro, que é o mais básico de todos. Quem está na família 5A, qual é a maior tendência que ele tem numa ligação? Receber 3 elétrons, não é? Então ele pode ter NOx menos 3. Então ele vai ser menos 3 quando a ligação é feita sem oxigênio. Quando eu tenho ligações com oxigênio, lembra que eu falei para vocês que o NOx está ligado com a quantidade de ligações? Se eu tenho 5 elétrons na última camada, cada vez que eu faço uma covalente, eu vou fazendo em pares, não é? Então eu posso fazer com 1, com 3 ou com 5. Então a gente pode ter NOx na família 5, 5A, mais 1, mais 3 e mais 5, quando as minhas ligações são feitas com oxigênio. Lembra que quando eu faço uma ligação covalente, eu estou colocando esses 3 valores aqui, que é o máximo de possibilidade que eu posso ter. Imagina que eu pego ali um composto que usa todos os meus 5 elétrons para fazer ligações covalentes. Então ele pode compartilhar 1, 3 ou 5. Agora vamos na família 6A. Regra básica, quem está na família 6A tem uma forte tendência em receber 2 elétrons para ficar estável, ou seja, ficar com NOx menos 2. Então ele é menos 2 quando eu tenho compostos sem oxigênio, menos 2. E quando eu tenho compostos com oxigênio, lembra dos pares? Então, até que eu possa compartilhar todos os meus 6 elétrons, pode ser 2, 4 ou 6. Então aqui a gente pode ter NOx mais 2, mais 4 e mais 6 quando eu faço ligação com oxigênio. A partir do momento que você entende que, se na família 6A eu tenho 6 elétrons, então eu quero compartilhar o máximo possível, e dos 6 eu vou diminuindo aos pares, então eu posso ter 6, 4 e 2. Foi a mesma coisa que eu fiz no 5. Pensa que eu vou compartilhar tudo. Eu compartilho 5, ou 3, ou 1, sempre aos pares, tá? Agora na família 7A. Qual é a forte tendência da família 7A? Receber um elétron para ficar estável. Nesse tipo de ligação, quando um elemento da família 7A recebe um elétron, a gente fica com o NOx menos 1, concordam? Desce, bebê, para a mamãe trabalhar, meu amor. Então aqui eu vou ficar com menos 1 quando eu faço ligações sem oxigênio. Naquele mesmo esquema de pensar em todos os pares possíveis, começando do 7. Eu posso ter ligações com 7, 5, 3 e 1. Então, lá na família 7A, eu posso ter NOx mais 1, mais 3, mais 5 e mais 7 quando eu faço ligações com oxigênio. Perfeito? Fechou aqui? Então, lembra sempre da quantidade de ligações, porque se vocês lembram a quantidade de ligações, vocês vão ter menos trabalho para gravar, né? Vocês vão gravar só o quê? Ah, uma prata que vale mais 1, o zinco que vale mais 2, entendido? Agora, ferro, cobalto e níquel vão sempre valer mais 2 e mais 3. Então, vai ser comum vocês encontrarem no exercício ferro com NOx, mais 2 e mais 3. Filha, você está na frente. Aqui, cobre e mercúrio, mais 1 e mais 2. Do lado de cá, o ouro, mais 1 e mais 3. Platina, chumbo, estanho, titânio, mais 2 e mais 4. Então, esses são os principais que vocês precisam gravar, tá? Vamos agora a outras regrinhas. Primeira coisa, o NOx de substância simples é sempre igual a 0. Lembra que eu falei com vocês lá na primeira aula? Ô, meu bem, deixa a mamãe trabalhar, meu amor.
Lembra que eu falei com vocês lá na primeira aula? Pessoal, a gente vai usar muito substâncias simples mais à frente. Então, apesar de ser uma aula muito básica, são conceitos que a gente vai utilizar. Então, toda vez que você encontrar uma substância simples, o NOx vale 0. Exemplo de substância simples: Cl2, O2, I2, N3. Então, são substâncias simples que o NOx vale 0. Fechou? Agora, o NOx de íons. O NOx de um íon é sempre o valor que aparece lá na carga. Por quê? Lembra lá do exemplo do NaCl que eu falei para vocês? O Na fica Na+, e o Cl-. Por quê? O sódio doou um elétron. Ou seja, aquela carga que aparece ali em cima está mostrando exatamente o tipo de ligação que foi feita. Então, quando eu tenho Na+, significa que eu tenho um sódio e que o NOx vai ser +1. Então, o NOx aqui é +1. Se eu tenho lá o Cl-, significa que eu tenho aqui um cloro com NOx igual a -2. Vamos pegar um outro exemplinho. Se eu pegar um ferro 3+, significa que eu tenho um ferro que o NOx é +3. E isso serve para uma substância ou para quando a substância é composta, tá? Então, aqui eu tenho uma substânciazinha simples assim, porque eu tenho um elemento só, mas que mostra o seu íon, mostra o valor da sua carga. Se eu tiver uma substância grande, H2SO4 -1. Aquele NOx é da substância inteira, tá? Não é só do último elemento, é da substância toda. Fechou? Tem mais uma regrinha que a gente vai fazer e aí eu vou fazer o treinando com vocês, tá? Vou só apagar aqui pra gente continuar.